Em relação, né, à questão aí da doença hepática gordurosa não alcoólica, inicialmente é só importante a gente dar uma retomada, né, no que seria a doença hepática gordurosa não alcoólica, que é o acúmulo de lipídios nos adipócitos. Então, a partir do momento que o meu paciente ele tem mais do que 5% de gordura presente aí no parênquima hepático, eu vou dizer que esse paciente, ele é um paciente que tem uma doença hepática gordurosa não alcoólica. O que a gente sabe, né? Durante muito tempo, a doença hepática gordurosa não alcoólica ela foi encarada como uma situação tranquila, que na realidade não teria aí maiores implicações. Mas hoje as pesquisas nos mostram muito claramente, né, o quanto existe um espectro evolutivo dessa doença e o quanto esse espectro ele é arriscado para o nosso paciente, porque na verdade esse paciente ele vai partir aí da infiltração gordurosa do fígado, né? Então esses mais do que 5% aí de gordura no parênquima hepático. E isso pode gerar aí por vários gatilhos que a gente vai conversar em outras lives também, vai ser uma coisa que eu quero com certeza voltar a conversar com vocês, mas por várias situações, especialmente relacionadas ao aumento da inflamação nesse parênquima, e também as respostas em relação ao aumento de atividade oxidativa, a gente pode estar evoluindo então para uma situação de esteatohepatite. Então esse paciente ele vai ter principalmente a inflamação e a partir disso ele também vai ativando as células estreladas e ativando a produção de colágeno e fazendo áreas de fibrose nesse parênquima que podem então vir a evoluir para uma cirrose e essa cirrose para um carcinoma hepatocelular. Só que o que preocupa muito hoje, né, quem estuda, quem se dedica a essa área, como é o meu caso? A gente sabe que os pacientes, eles não necessariamente precisam fazer essa caminhada didática. Em algumas situações, o paciente pode evoluir da esteatohepatite direto para um hepatocarcinoma. E a gente sabe o quanto é complicado aí o prognóstico nessas situações. Então, a importância aí da gente poder estar intervindo, né? E poder fazer o tratamento o mais precoce possível. O que a gente sabe? A chave, né, o coração dessa doença é a obesidade, principalmente a obesidade, né, a adiposidade central, que vai aí estar envolvida com a questão de resistência insulínica. Os pacientes diabéticos, né, eles acabam tendo uma prevalência muito maior também da doença. E hoje a esteatose, né, a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela é vista por muitos autores como quinto elemento relacionado aí com a síndrome metabólica. E por que é tão importante, né, a gente poder estar bem atento aí, estar envolvido com essa questão do manejo? Porque certamente o caminho para o tratamento, para a involução dessa doença, ele está ligado à nutrição. Então, quando eu comecei a estudar mais profundamente a doença para o mestrado, eu tinha a expectativa aí que existiam vários caminhos de tratamento e hoje eu tenho certeza, é consenso e é consenso, né, em tudo que a gente lê, que vai ser a nutrição, vai ser estilo de vida, né? Então, os hábitos alimentares e a atividade física que realmente vão fazer com que esse paciente ele possa não seguir aquele caminho de evolução e possa ter uma resolução aí em relação à doença. Então, é isso que eu quero conversar um pouco mais com vocês hoje, tá? O que a gente tem aí em termos de recomendação, o que a bibliografia está falando, tá? Então, lá em 2016, a gente teve a publicação de um consenso conjunto das sociedades europeias de fígado, diabetes e obesidade, para o manejo aí da doença hepática gordurosa não alcoólica. E o que eles nos falam, né? A importância de que esse paciente ele possa ter um manejo ligado à modificação de estilo de vida, que uma alimentação saudável e a atividade física habitual seria o caminho para a gente poder então manejar e poder evoluir tanto a infiltração gordurosa, né, a esteatose, como a atividade inflamatória nesse fígado e em algumas situações até
a questão de poder melhorar aí a questão da fibrose, mas fibrose a gente sabe que uma vez que ela se instala é muito difícil, né, que ela possa ser revertida. Então, o que esse consenso ele fala em termos de nutrição? Tá? Que pacientes que ainda não desenvolveram a esteatohepatite, eles que não têm fibrose ainda também, eles teriam como chave do tratamento o aconselhamento de uma dieta saudável e atividade física, sem uso de nada de farmacoterapia. Aqueles pacientes que estiverem com excesso de peso, então se recomenda, por esse consenso, que eles tenham uma redução de peso de 7 a 10% do seu peso habitual, e que isso já traria para eles melhorias tanto do padrão histológico em relação à esteatose, em relação à balanização hepatocelular, infiltração toda de gordura, e todas as questões relacionadas aí à atividade inflamatória e a essa evolução da fibrose, tá? E também o impacto em relação às enzimas hepáticas, uma melhora, né, em AST, ALT desses pacientes. Vou só abrir aqui um pouquinho o chat para ver como é que... Ó, tem a Mari também, boa noite, Mari, e a Beth. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês quiserem ir perguntando, vão colocando aqui, que de tempos em tempos eu vou olhando aí, então, o nosso chat, tá? Bom, então, o que eles nos falam nesse guideline em relação a como que eu vou buscar fazer essa redução de peso do meu paciente, né? Que vai ser através de alimentação saudável e atividade física. Eles nos falam de que a gente faça uma restrição energética, obviamente, né? Se eu preciso fazer com que esse paciente ele reduza o peso, eu vou precisar mexer no balanço energético dele. Mas eles não trabalham, eles nos remetem, né, para as orientações, na verdade, do guideline de tratamento da obesidade, onde se preconiza que, ao invés de eu buscar uma determinada meta calórica de calorias por quilo de peso, que eu avalie a ingestão habitual desse paciente e que eu faça uma redução de 500 a 1.000 calorias por dia, para que ele comece, então, a entrar num processo de redução, um processo de reeducação, até para que a gente tenha uma adesão melhor em relação a isso. Eles também nos falam a respeito da gente fazer a restrição de alimentos processados e de bebidas que tenham frutose adicionada. E a gente sabe que isso já deu muito pano para manga. Não é a questão da restrição de frutose, se esse paciente não pode mais comer fruta, mas é a questão da adição da frutose, que é recomendada, então, como alguma coisa que a gente tem que ficar bem atento. E ainda, nesse consenso, eles nos falam sobre a questão da composição dos macronutrientes, buscando sempre o parâmetro aí da alimentação da dieta mediterrânea. E que a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho, porque a gente vai ver que o ESPEN também fala a respeito disso. Então, antes da gente falar sobre a dieta mediterrânea, eu queria falar com vocês um pouco em relação aí o que saiu de novo nessa nossa... nesse guideline que foi disponibilizado agora, eu acredito que faz umas 2 semanas, na verdade, ele está disponível já no site do ESPEN, mas ele ainda está impresso, ele não foi publicado na realidade. E aí eles trazem vários pontos, na verdade, tá muito legal, porque ele fala de todas as doenças hepáticas, né? Então, quem gosta de fígado é um sonho para a gente poder devorar aí no final de semana, tá? Mas eu pincei os aspectos que mais me chamaram a atenção e que eu achei que são mais importantes em relação à doença hepática gordurosa não alcoólica para dividir com vocês, tá? Então, o que eles nos falam, tá, gente? Eles trabalham primeiro com os graus de evidência A, B e C, tá? A, B e 0, desculpa, tá? Então, mais alto grau de evidência, quando tem estudo de meta-análise e revisão sistemática, eles colocam como uma evidência de grau A. E eles têm alguns aspectos mais relacionados à questão da atividade física, por exemplo, eles falam da atividade física atuando principalmente na redução da resistência à insulina. Eles colocam como um GPP,
que é um consenso desse grupo de especialistas que participou da elaboração dessa diretriz. Então, o que eles nos recomendam? De novo, a gente tem a recomendação de perda de peso, assim como a gente tinha lá no outro consenso da Sociedade de Fígado, na diabetes e obesidade. Eles nos falam aí de uma redução de 7 a 10%, levando ao impacto de melhora da esteatose e dos parâmetros bioquímicos hepáticos. E que, se esse paciente, ele já é um paciente que já tem uma evolução de fibrose, que eu trabalhe com uma redução de peso maior do que 10%, porque isso poderia também impactar em relação à redução da fibrose. Então, a gente trabalhando aí com duas metas, né? Os 7 a 10% mais para trabalhar a questão da esteatose e os mais de 10% para já também tentar trabalhar a reversão da fibrose. Eles também falam da importância, né, como um tratamento de primeira linha, que a gente trabalha a intervenção em relação a estilo de vida e atividade física, que isso é a chave do tratamento. E quando a gente vai um pouco mais a fundo, a gente vê que existem poucas alternativas medicamentosas de tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica. E que realmente o caminho para o tratamento desses pacientes é a nutrição e a atividade física. Tá? Bom, nos pacientes, então, que apresentam a doença e que têm correlacionado sobrepeso e obesidade, mandatoriamente a gente vai ter que trabalhar com uma dieta para perda de peso. Tá? E o que eles falam é o que a gente tem já também de consenso em relação à questão do tratamento da obesidade e do sobrepeso, que não importa qual é a composição de macronutrientes que eu vou trabalhar. Não existe um consenso do tipo de dieta em relação à redução do carbo, em relação à redução do lipídio, mas que o que realmente vai impactar e que vai dar o resultado é que esse paciente ele tem adesão ao tratamento a longo prazo. O diferencial do resultado, ele não é o tipo de dieta que é usado, e sim como que esse paciente aderiu às nossas recomendações, às nossas orientações, tá? Vou de novo olhar nosso chat aqui. Tudo tranquilo por aqui. Bom, eles também trazem agora como uma evidência de grau B, a questão de preconizar a dieta mediterrânea. Então, eles falam que a gente poder prescrever para esses pacientes uma dieta mediterrânea poderia auxiliar tanto na redução da esteatose, como a melhorar a sensibilidade à insulina, o que acaba sendo muito interessante, porque a gente viu que o grande problema, né, uma das chaves aí da fisiopatologia, é que esse paciente ele tem uma resistência à insulina. Tá? Eles têm uma parte também bacana falando sobre a questão da restrição do glúten. A gente sabe que é uma coisa que está na moda, né? Que os nutricionistas sofrem bastante com isso. E o que eles falam? O que a gente sabe, né? O que já é muito tranquilo, mas que eles trabalham em cima de, né, revisaram aí, conseguiram mostrar que sim, que a restrição de glúten, ela tem o seu espaço para pacientes celíacos. Nada de novo, né, gente? E o que eles também comentam bastante na discussão aí do consenso é que os pacientes celíacos, eles acabam tendo uma prevalência muito maior, principalmente de manifestações de doenças hepáticas autoimunes. Então, a colangite, a hepatite autoimune, ela é muito mais frequente nesses pacientes e que restringir o glúten não só vai melhorar a questão da saúde hepática desse paciente, como todo o cenário, né, intestinal dele relacionado à doença celíaca. Mas em nenhum momento o consenso, a diretriz, né, fala em relação à restrição de glúten para pacientes que não sejam celíacos, certo? Tem alguma pergunta até aqui, alguma coisa? Bom, em relação à vitamina E. A vitamina E, inclusive do ponto de vista farmacológico, é uma das armas terapêuticas aí que os hepatologistas eles têm para abrir mão, para tentar melhorar essa questão da peroxidação lipídica, porque na verdade
o que que a gente tem, né? A partir do momento que esse fígado, ele tem uma presença muito grande de gordura lá dentro, por N gatilhos, a própria questão da lipotoxicidade do colesterol, da forma como gordura movimenta a inflamação, a gente vai ter uma peroxidação lipídica aumentada e essa atividade oxidativa, ela acaba promovendo os gatilhos que fazem com que esse paciente ele evolua para uma esteatohepatite e até mesmo para fazer a fibrose. Então, eles falam, né, que a questão da gente usar uma suplementação de 800 microgramas, desculpa, eu botei miligramas, microgramas por dia de tocoferol, levaria a uma melhora das enzimas hepáticas e da histologia desse paciente, tá? Então, também aí como um manejo interessante. Bom, em relação à questão dos antioxidantes, né? Vitamina C, o resveratrol, as antocianinas e os bayberries, que eles falam e que eu não conhecia e que eu coloquei até aqui para vocês, né? Uma fotinho do que é um bayberry. Ele é muito parecido com a nossa framboesa, mas é uma fruta que eu, sinceramente, nunca vi por aqui, tá? O que eles falam? Não existe estudo conclusivo, eles não têm como sustentar dados suficientes para que seja indicado rotineiramente nenhum desses antioxidantes, certo? Também falam em relação ao ômega 3. Só que em relação ao ômega 3, eles são um pouco mais, como é que a gente diz, um pouco mais conclusivos, né? Eles não só falam que não tem dado para indicação rotineira, como eles contraindicam que seja suplementado o ômega 3 para esses pacientes. Isso não quer dizer que a gente não vai procurar durante, né, o planejamento da prescrição dietética poder estar estimulando esse paciente a consumir alimentos que sejam ricos em ômega 3, tá? Principalmente aí os peixes, né, de água salgada e também a linhaça, né, e algumas sementes que são ricas, mas aí na forma do ALA e não do EPA e do DHA, mas o que eles falam em relação à suplementação, que seria contraindicado, então, a gente suplementar o ômega 3 para esses pacientes. E uma questão bem interessante é os nossos probióticos e os simbióticos, né? Que cada vez mais a gente sabe aí da importância de toda a questão do equilíbrio da microbiota e um dos gatilhos importantes para a fisiopatologia da doença, quando a gente olha a teoria dos múltiplos hits para que a doença aconteça, é a sinalização intestinal pró-resposta inflamatória no fígado. Então, eles falam principalmente de 2 estudos bem bacanas que mostraram, um deles usando bifidobacterium longo, tá? Associado ao FOS, e que eles no estudo compararam a utilização dessa bifidobactéria e a modificação de estilo de vida isolado. E eles conseguiram identificar uma melhora em relação à diminuição dos níveis de AST, de marcadores inflamatórios e também do ROMA-IR, que é o nosso índice de homeostase da insulina, que mostra se esse paciente ele tem resistência insulínica ou não. Então, fica aí como uma possibilidade interessante que eles acenam de poder ser utilizado o probiótico para melhorar enzimas hepáticas. E eles também citam um outro estudo em que os pacientes receberam, na verdade, 300 gramas de iogurte por dia, esse iogurte enriquecido com probióticos, e eles foram então acompanhados durante 8 semanas. E também foi verificada uma melhora no padrão das enzimas hepáticas desses pacientes. Então, dentro, né, de tudo que sai daquela questão da gente pensar em relação a macronutrientes, ao manejo para perda de peso, talvez probiótico seja aí o que a gente tem, junto com a vitamina E, as melhores evidências para poder estar usando no tratamento desses pacientes. E por fim, eles falam bastante aí da questão da cirurgia bariátrica, né? Que quando eu tenho um paciente que tem uma falha, na verdade, do tratamento clínico, que ele foi
ele passou por várias intervenções em relação a estilo de vida, em relação à atividade física, intervenções intensivas, e esse paciente ele não conseguiu responder o tratamento. Existe 100% de consenso entre esses especialistas de que há indicação para que esse paciente ele seja submetido a uma cirurgia bariátrica. É a última carta na manga, né? Mas que realmente vai ter uma efetividade em relação à melhora da inflamação, a melhora primeiro da esteatose, depois de toda a questão de necroinflamação e da própria fibrose. Tá? Então, a gente hoje tem, inclusive, na resolução do Conselho Federal de Medicina, dentre as 21 comorbidades que são associadas à indicação para cirurgia bariátrica, a doença hepática gordurosa não alcoólica é uma delas, tá? Bom, e queria finalizar essa parte mais expositiva antes da gente abrir aí um bate-papo, falando com vocês um pouco mais da prescrição dietética mesmo, tá? Então, como a gente já tinha comentado anteriormente, o que eles recomendam? Aqui não o ESPEN, tá? Que muito mais o consenso lá das sociedades europeias de obesidade, diabetes e fígado. Uma redução, então, de 500 a 1.000 calorias a partir de um recordatório de 24 horas ou de um recordatório de 3 dias, em que eu vou fazer uma média aí da ingestão habitual desse paciente e que, na minha opinião, é muito mais efetivo do que a gente está avaliando somente 24 horas. O carboidrato, então a gente não vai fazer uma dieta com restrição de carboidrato, vai se trabalhar dentro dos parâmetros de normalidade, aí os 45 a 60. Na minha prática clínica, acabo trabalhando mais aí com 45, 50, 55%, mas o que a gente vai realmente poder estar priorizando é a questão da qualidade desse carboidrato. Eu vou trabalhar mais com carboidratos complexos, carboidratos, né, que tenham um baixo índice glicêmico, cuidar a carga glicêmica, não adianta só eu cuidar o índice e não cuidar a carga, tá? Mas então muito mais, né, do que restringir é trabalhar com o nosso cliente, né, o nosso paciente, a questão da qualidade que a gente vai usar. Em relação à proteína, até em função de poder melhorar os aspectos de saciedade desse paciente, acaba existindo uma recomendação em relação a controle de peso, de que a gente trabalhe com uma dieta mais hiperproteica, então trabalhar com 1,5 grama, 2 gramas por quilo dia, tá? Os lipídios, a gente vai trabalhar com uma oferta normo também, então hoje a recomendação aí das sociedades é que a gente trabalhe com 25 a 35% de lipídio total, só que dentro dessa questão, mais importante do que a quantidade total de lipídio que eu vou usar, é o perfil de lipídios que eu vou estar utilizando com o meu paciente. Então, o que se recomenda aí é 15 a 20% desse VET ser utilizado como ácidos graxos insaturados, então os poli e os mono, que os monos são os queridinhos aqui, na verdade, né, em função de toda a questão de serem menos pró-inflamatórios, né, eles são neutros em relação a propiciar a inflamação, e a gente tem um paciente aí que está sofrendo em relação à inflamação, se ele já tem uma esteatohepatite, e que a gente trabalhe com a redução da gordura saturada e da gordura trans. Então, gordura saturada, a gente hoje tem como recomendação da diretriz da Sociedade Brasileira trabalhar com menos de 7%, e se o paciente tem hipertrigliceridemia, que é praticamente um consenso nesses pacientes, porque até o fato de aumentar a infiltração gordurosa do fígado porque eles são hipertrigliceridêmicos, a gente trabalharia com menos de 5%, né, quando olha aí para essa recomendação das diretrizes. E a gordura trans, de preferência, né, a gente vai procurar pela orientação de trabalhar com a restrição de alimentos processados, ultraprocessados, que esse paciente ele não consuma. Mas a meta aí é que não se ultrapasse 1%, então, de gordura trans no cálculo aí dessa orientação para o paciente.
Colesterol, o que se recomenda aí é que seja menos do que 300 miligramas, a menos que esse meu paciente já tenha a história de um evento coronariano, e aí eu vou buscar trabalhar com menos de 200, certo? E em relação a fibras, a gente vai trabalhar com a recomendação da Associação Americana de Diabetes, principalmente, né? Trabalhar com 20 a 30 gramas por dia, tendo cuidado de oferecer tanto a fibra solúvel como a fibra insolúvel. A fibra solúvel para a gente poder estar potencializando a saciedade e ajudar no controle glicêmico, porque ela vai ajudar a retardar o esvaziamento gástrico e esse processo de absorção de glicose ele vai sendo mais lento, digamos assim, e também ajudar em toda a questão do controle lipídico desse paciente. E a fibra insolúvel para manter as funções aí, principalmente do intestino funcionando dentro do que seria o adequado, né? Para esse paciente poder, na verdade, ter o trânsito intestinal ok. O que a gente tem de recomendação, na verdade, desde a ADA de 2018, é que se esse paciente é um paciente diabético do tipo 2, e grande parte da nossa população de pacientes com esteatose, esteatohepatite, ele é diabético tipo 2, eu vou trabalhar com 30 a 50 gramas de fibra. Então, né, praticamente é um pouquinho menos do que o dobro do que a quantidade normal de fibra. Eles falam em relação à vitamina A, C e E, mas pelo consenso do ESPEN, né, a gente não tem aí autorização para poder suplementar essas vitaminas, tá? A gente vai realmente buscar que esse paciente consuma alimentos que são ricos nessas fontes, ricos alimentos fontes desses micronutrientes. Trabalhar com uma oferta adequada de cálcio, aí de 1.000 a 1.500 miligramas. O sódio, sempre o grande desafio. A gente tem que lembrar que aqui grande parte desses pacientes são pacientes portadores de síndrome metabólica, então eles não têm só a questão da doença hepática, são pacientes que têm dislipidemia mista, normalmente colesterol, triglicerídeos aumentados, e são pacientes que têm também a questão da hipertensão, além da resistência insulínica, né? E o sobrepeso, obesidade. Então, a meta é poder fazer o que a gente deveria preconizar e conseguir fazer com todos os pacientes, né? Que eles atinjam aí um consumo máximo de 5 gramas de sal por dia ou 2.000 miligramas de sódio, e que a gente sabe que é um grande desafio e que na prática clínica a forma mais tranquila da gente conseguir trabalhar isso, mais didática, é realmente trabalhando sobre o aspecto aí do guia alimentar, a dieta cardioprotetora, para que a gente possa então fazer com que esse paciente tenha um consumo menor dos processados. E um outro aspecto interessante que vem sendo bastante estudado em relação à doença hepática gordurosa não alcoólica é o uso da betaína. Então, a betaína é uma substância antioxidante que a gente tem especialmente na beterraba e nesses outros alimentos também, porém com uma quantidade não tão significativa. Então, espinafre, a selga, crustáceos, cereais e o trigo, dentro dos cereais, principalmente ele, como sendo, então, fontes para a gente conseguir essa substância. E os estudos todos apontam, né? Inclusive, a gente viu ali citando como uma evidência de grau B no ESPEN, o uso da dieta mediterrânea, que vai contemplar muito disso que a gente tem como meta, né? Uma forma bastante simples, apesar de ter alguns alimentos que para nós não é tão fácil, né? O consumo de peixe, por exemplo, quem mora longe, né, de praia, por exemplo, a gente aqui no sul não é tão fácil de poder estar consumindo peixe, tá? Mas vai ter então toda a base, né, com a questão da atividade física. Na verdade, a dieta mediterrânea, ela é um estilo de vida, né, o estilo de vida mediterrâneo, que tem toda a questão do gerenciamento do estresse, e deve ser bem mais fácil gerenciar o estresse lá naquele lugar horroroso, né? Tem como base aí a questão da atividade física e depois o consumo aí dos cereais, né, principalmente os integrais, as frutas, né, as verduras, legumes, o azeite de oliva
E aí, muito importante a gente trabalhar com o nosso paciente a questão da qualidade desse azeite, né? Não adianta ele consumir um azeite de oliva que não é extra virgem, que não tem todas as questões dos cuidados, né? De ser um azeite com uma acidez adequada, com um vidro também adequado para proteger da luminosidade. Então, faz parte, né? Uma coisa que eu sempre friso muito com os meus alunos é a importância da gente saber traduzir isso aqui realmente para o dia a dia do paciente. Não adianta eu saber todos esses guidelines e não conseguir explicar para ele o alimento que ele tem que consumir e os cuidados que ele precisa ter com esse alimento desde a compra. Então não adianta eu comprar um azeite de oliva que está lá no supermercado exposto à luminosidade. Devo pegar o que está mais atrás, devo cuidar que seja um frasco verde escuro, que seja âmbar, que tenha uma acidez adequada, porque isso vai me garantir um conteúdo fenólico melhor, vai me garantir a presença mais estável da vitamina E e que esse azeite seja extra virgem por ter sido prensado a frio, tá? E aí também buscar, né, a questão dos queijos, dos iogurtes, mais aí a questão dos desnatados, tá? Os peixes entram com bastante significância. Vocês veem que a carne, na verdade, a carne vermelha, é para ser utilizada mensalmente ali, né? Pela estrutura da pirâmide da dieta mediterrânea. E aqui no sul, principalmente, assim, para nós, isso é uma tarefa de gincana, a gente conseguir trabalhar isso com o paciente. O que a gente precisa deixar de lado, né? A questão aí do vinho com moderação, isso não se aplica para os nossos pacientes, até porque o próprio ESPEN, ele traz como um grau de evidência B, se eu não me engano, tá? B ou A, tá? Que esses pacientes, eles precisam ser estimulados a não consumirem álcool, tá? Então, basicamente, gente, é isso.